Muito bem, gente, agora 10 horas 30 minutos, 10h30. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Planetário, internautas que acompanham também a partir de agora a nossa programação, direto dos estúdios aqui da Planeta, né? O programa da Administração Municipal de Espumoso. E hoje, aqui conosco, ao vivo, Jorge Staquiubac, secretário de Planejamento aqui do município, que é o nosso entrevistado e que trará as informações importantes, relevantes, de interesse da comunidade espumosense, mais precisamente, é claro. Primeiramente, saudação aqui ao secretário. Tudo bem, secretário? Bom dia. Saudação, Delmar. É sempre um prazer estar conversando contigo, conversando com a nossa comunidade espumosense. Já vínhamos conversando aqui antes de iniciar ao vivo aí, né? É sempre bom bater o papo com o amigo aí. E com certeza aí tá se comunicando com a nossa comunidade, com os nossos cidadãos e passar um pouco aí do que pode estar acontecendo, das nossas ideias também, né, Delmar, para o nosso município. Conversando antes dos assuntos aqui direto, que estaremos ouvindo de sua parte, que você tem um carinho especial também pelo rádio, né? Você contou uma história rapidinho, resumida, que quando jovem ainda tinha um interesse também pela vida do rádio, né? Exatamente, Delmar. Pô, quando eu tô aqui no estúdio aqui, eu me sinto em casa, assim, me sinto bem realizado, porque eu gosto muito dessa questão de comunicação, né? Sim. E gosto bastante também da rádio em si. Eu acho que a rádio, ela é a raiz da comunicação, sabe? Se a gente for remontar décadas atrás, desde a criação do rádio, né? Toda essa questão... Ela chega a ser bonita nessa comunicação pelo rádio, onde a gente chega em vários locais. No caso, aqui a Planetário, por exemplo, várias pessoas nos escutando, né, num raio tão grande aqui de Espumoso. A gente não nem imagina, né? Quantas pessoas nos ouvem no dia a dia. Exatamente, eu gosto bastante disso. E quando eu era mais jovem, realmente, a gente fez um programa de rádio lá atrás, bem mais de 20 anos atrás. Fala nisso, o secretário é natural de onde, secretário? Eu sou natural de Paranaguá, no Paraná. Paranaense. Eu sou paranaense, morei bastante tempo em Curitiba também, no interior do Paraná, mas já estou aqui no Rio Grande do Sul há 16, 17 anos. Como diz o gaúcho, você bandeou para os pagos do Rio Grande, tchê? Me bandeei, já tenho cidadania gaúcha, né, por tempo de casa, por casamento e por criação de filha. Né? Exatamente. Sempre tem um motivo, né, secretário? Né? Sempre tem um motivo legal. Bom, vamos aos assuntos, então, aqui de interesse da comunidade também. Espumoso para o futuro. Né? Todo mundo pensa o presente, mas também projetando o futuro. Gostaria que nos falasse um pouquinho sobre essa ideia daqui para frente, Espumoso, uma faixa de anos aí, de 10 anos, por exemplo. 10, 15 anos a gente pode pensar, né? E é uma pergunta bem pertinente, tá, Delmar? E eu tô falando que era do Paraná, né? Eu falei que eu estava aqui há bastante tempo e estou Espumoso também há muito tempo e vai muito da paixão por esse lugar, por essa cidade, do amor que eu tenho por aqui. E realmente eu amo esse município, eu amo as pessoas daqui, assim, eu tenho uma paixão enorme por isso. Se identifica com o povo gaúcho, né? Com o povo gaúcho e particularmente com o povo espumosense. Eu fui muito bem recebido quando eu vim para cá, né? E as pessoas daqui são pessoas trabalhadoras, pessoas boas, né? Pessoas que realmente querem e merecem um futuro melhor. E daí tu falou da questão do futuro e do presente, qual que é Espumoso lá do futuro, e para a gente começar a pensar na questão de gestão municipal e falar de futuro, a gente precisa entender duas coisas. A gente precisa entender que toda cidade, ela convive, né? Ela vive com dois desafios todos os dias, né? Que são as questões urgentes e as questões importantes. Isso a gente precisa entender esse racional e para a gente começar a conversar disso, a gente precisa entender o que é urgente e o que é importante, né? Então, pensando em questões urgentes, o que é urgente? Urgente é aquela demanda do dia a dia. Por exemplo, queimou uma lâmpada, tem um buraco em determinada rua, né? São as demandas que a população nos traz diariamente. E é para o agora daí, né? Sempre. Exatamente, para o agora, que precisam ser solucionadas de forma rápida, ela precisa ser resolvida, né? E a gestão pública que não resolve o presente, não resolve essas coisas urgentes, ela falha no básico, né? Ela falha no básico dessa questão de gestão. Mas a gente tem que atentar muito, porque
se ficar só nessa questão urgente, a gente acaba tendo um problema bem silencioso que acaba corroendo um pouco a gestão. A gente acaba esquecendo do futuro. Das coisas para frente, e isso né? faz com que a gente vire um município reativo, que só soluciona problemas do agora. Sempre correndo atrás para resolver os problemas. Sempre correndo atrás dos problemas, né? Então, cidades que nunca... que só ficam nessa reação, cidades que são reativas, né? Elas nunca constroem um futuro com uma direção realmente eficaz, Delmar. Então esse é um ponto que é importante da gente entender isso, né? Eu estava falando que eu sou do Paraná, né? Sim. E eu vou dar um exemplo então lá de Curitiba, por exemplo. Curitiba passou por isso décadas atrás. Se a gente for ver Curitiba décadas atrás, ela tinha um problema de crescimento acelerado que ela poderia ficar só resolvendo coisas urgentes e trazer soluções de curto prazo para aqueles problemas do crescimento que começaram ali, mas ela optou por algo diferente, né? Ela optou por uma solução de longo prazo, por um planejamento urbanístico, por aumentar suas vias, por melhorar os seus espaços públicos. Isso acarretou trazendo novos projetos, como projetos de coleta seletiva, projetos em que viabilizaram uma educação melhor, a questão de saúde melhorou, o transporte virou referência e hoje é uma cidade referência tanto no Brasil quanto no mundo inteiro para a questão de qualidade de vida, referência de planejamento urbanístico, né? Então, isso aconteceu porque a gente fica pensando, aconteceu porque Curitiba é gigante, é grande, né? Não, aconteceu porque alguém lá atrás, décadas atrás, planejou. Ao invés de olhar para a solução rápida, de curto prazo, pensou no futuro, pensou, cara, o que vai ser em Curitiba daqui 20, 30, 40 anos? E isso fez com que chegasse no que é hoje. E a gente tem que entender assim, mas Espumoso é infinitamente menor, né? Mas o princípio é o mesmo. O princípio de trabalhar, ele é o mesmo, sabe, Delmar? É isso que a gente tem que entender. Se a gente não pensar 10 anos para frente, 15 anos para frente, a gente vai ter problemas recorrentes. Vai parar no tempo também. A gente para no tempo e acaba tendo problemas recorrentes. Né? Se a gente ficar solucionando de curto prazo, o nosso agro, que é pujante, forte no município, ele vai precisar de novas estruturas, vai precisar de mais infraestrutura. A nossa cidade ela vai crescer naturalmente, os bairros crescem, e a gente não pode ter problemas recorrentes. A gente já vê isso acontecendo, por exemplo, problema com drenagem na Martini, ruas estreitas. Secretário Jorge, o projetos para curto prazo hoje. Curto prazo, situações que devem ser resolvidas, de imediatismo, você diz, né? Perfeito. Pensando nessa hoje, no caso aqui, Espumoso. Projetos de urgência, né, de curto prazo, a gente também mapeia, porque é igual eu falei, são situações, necessidades urgentes que precisam ser resolvidas e resolvidas rápido. Então, quando a gente vê a questão de, por exemplo, buracos em vias, né? A gente tem vias que a gente já está mapeado que estão em situações que precisam ser solucionadas de forma rápida. A Secretaria de Obras já tem isso mapeado, o time de engenharia já tem isso mapeado e já está planejando a execução no curto prazo para que a gente melhore essas vias, para que a gente organize isso para não ficar ruim no curto prazo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender quais são as outras vias que a gente precisa também ter um asfaltar também para ficar melhor e também como a gente vai solucionar esse problema para que ele não apareça novamente lá na frente. Nós temos um problema climático nos últimos anos que demora muito para chover e quando chove demais. E isso vem atrapalhando principalmente nas ruas da cidade também, né? Falando também como o interior, é evidente que também criam problemas e tudo ao mesmo tempo, né? Exato, do Marcelo, pegar essa questão das chuvas excessivas, a gente tem um problema crítico aqui no município, que é o problema do bairro Martini. O problema ali do bairro Martini é um exemplo prático dessa questão de pensar no futuro, né? De crescimento natural, acelerado, e esse crescimento acelerado, ele normalmente não é acompanhado num planejamento específico, né? E condizente com isso, e acaba se fazendo soluções de curto prazo. Hoje a gente tem que pensar numa solução de curto prazo ali para mitigar os problemas, ou seja, para diminuir um pouco os problemas, mas já organizar e já planejar uma solução de longo prazo que fique bom no futuro também, que é o que a gente está fazendo. Acho que a gente já conversou sobre isso. Sim, já comentamos. Sobre a questão do projeto que a gente tem de galerias para aquele bairro, para o local, para que a gente resolva o problema de forma efetiva
pro longo prazo e não uma resolução de curto prazo, né? Porque se a gente não resolver no longo prazo, a gente vai continuar tendo esse problema. A gente vai ter um problema futuro. Se o bairro aumentar, a gente vai ter problemas ainda maiores lá na frente. Nesse caso do bairro Martini e aquela região ali, dos alagamentos que acontecem, seria um projeto mais de longo prazo, mas se continuar esses alagamentos, vai ter que enfrentar isso aí, secretário? Como é que faz? Na verdade, de médio prazo. Se a gente pensar hoje no que a gente tem estruturado... médio prazo, no caso. Nas conversas que a gente tem para o governo... Na verdade, tem que encaixaria em curto prazo a solução, porque a gente tem uma conversa com o governo estadual, onde tem um recurso que está para ser organizado para que venha para cá, e a gente tem que executar essa obra num período de 1 ano. Então, ele é um período de curto prazo. Curto prazo, Porém, para mitigar situações de forma urgente e instantânea, né, a Secretaria de Obras tem, inclusive, acredito que foi na última semana, estava lá fazendo a limpeza das tubulações, né? Então, o pessoal da Secretaria de Obras estava lá fazendo a limpeza, desentupindo as tubulações, para que evite problemas no momento atual com a estrutura que tem atualmente, porque a gente não consegue mudar essa estrutura da noite para o dia. Porém, com esse recurso do governo estadual sendo encaminhado para o município, a gente vai melhorar infinitamente essa situação. A gente não vai ter mais esse problema. Por exemplo, assim, mais claramente a ideia. A ideia é construir galerias, realmente com tubulações, né, são galerias 2x2, praticamente, então são galerias bem grandes. O que seriam essas galerias aí, secretário? Galerias... Para entender melhor na população. Para ser bem prático, imagine tubulações extremamente grandes, né, que não vão entupir as tubulações que consegue entrar uma máquina dentro para limpar se precisar, né, uma bobcat ali dentro para limpar essas tubulações, onde a gente vai ter um escoamento de água efetivo realmente, e essa água não vai retornar a ponto de inundar as residências. Que vai fluir. Flua a água da chuva. Essa água desse escoamento. São as... um ambiente baixo, a gente está num relevo mais baixo lá, então essa água se concentra indo toda para essa região e essas tubulações acabam não aguentando, por estarem entupidas ou muitas vezes por serem menores, dependendo do volume de chuva que tem. Com as galerias, isso aí vai sumir, não vai existir. E tem uma previsão, assim, mais ou menos prática aí, a partir de quando já começar com essa situação? Nós estivemos com o secretário Arthur Lemos no último mês em conversa sobre essa questão, secretário-geral da Casa Civil, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, e a gente agora está aguardando a deliberação do Governo do Estado desse recurso, para que assim que vier esse recurso, a gente inicie os processos de execução de obra, processos licitatórios e execução da obra em si. Os projetos já estão todos feitos, já estão todos aprovados pelo Governo do Estado, os projetos de engenharia, então essa parte técnica já foi passada, a gente só está aguardando deliberação realmente do recurso. Além do bairro Martini, quais são as outras localidades aqui na cidade, no município, que sofrem com esse problema de enchentes nas épocas de chuva? A gente tem alguns outros bairros que já estão mapeados, né, como Santa Júlia, aqui também, que muitas vezes sofre com isso. A gente já está planejando outras soluções, né, para esses outros bairros. Porém, eu tenho que ser claro que o nosso foco é o bairro Martini hoje, porque o grau de problema lá é maior. Então, para que a gente faça bem feito as coisas, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, né? A gente não ataca todas as coisas ao mesmo tempo fazendo coisas pequenas, mas a gente foca em soluções realmente efetivas, uma coisa de cada vez. A gente sabe que as nossas estradas do interior sofrem muito com as chuvas excessivas também, mas o trabalho que hoje a Secretaria de Transporte faz com o nosso secretário, ele é extremamente eficiente, né? Então a gente sabe que ele é um trabalho sem fim, né? O trabalho de ajustar as estradas, mas a equipe é muito bem engajada, sempre está de olho no que está acontecendo nessas questões das chuvas, para que assim que acontece qualquer tipo de problema com as chuvas, posteriormente, eles já estão solucionando, né? Então, a gente tem soluções para isso sempre. Esse recurso será de fundamental importância do governo liberar esse dinheiro, né, esses recursos aí para que esses projetos possam entrar em ação, né, com certeza, secretário. Então, é importante isso aí. Mas seriam mais esses bairros, teriam outras localidades que enfrentam também dificuldades mais sérias com as enchentes aqui, que também está na observação do planejamento. Hein? A gente tem todo esse mapeamento, mas como eu falei, né, Delmar, eu acho que o principal problema hoje, o mais crítico, ele realmente está no bairro Martini, porque são muitas pessoas afetadas e a gente precisa dar uma solução realmente para a população que mora ali no bairro. A gente tem situações quando tem chuvas
extremamente excessivas em outras localidades, que estão mapeadas, sim. Vão ser ajustadas também, mas a gente precisa realmente, pela quantidade de pessoas que são afetadas hoje no bairro, solucionar esse problema da Martini primeiro. Tá certo, mas sobre esse assunto, mais alguma coisa gostaria de acrescentar, secretário? Não, tranquilo. Um assunto que a gente já até levantou essa questão, mas é importante a gente relembrar novamente e até ver com aquele ouvinte que não teve oportunidade de ter essas informações mais especificamente. Esse Espumoso vai crescer, né? Como todos os municípios crescem, a gente sabe disso, as cidades, e a forma organizada sempre é fundamental. Mas tem um detalhe também que a gente precisa questionar, é sobre o que precisamos fazer para que, na medida que cresça, é necessário que haja também, abram-se oportunidades de trabalho para a juventude, para a população, e existe um planejamento nesse sentido, uma ideia já programada, a gente secretário? Tem que entender essa forma organizada de crescimento, né, e como isso impacta, vamos dizer assim, o desenvolvimento econômico do nosso município. Porque a nossa região aqui, nosso município é um município agrícola, né? Mais baseado nisso, né? O nosso município é um município agrícola, ele tem a agricultura pujante, a gente tem um comércio muito aquecido. Historicamente, a gente é um polo comercial, né? Se a gente for remontar a tempos, décadas atrás, pessoas de outros municípios sempre vieram para Espumoso para comprar, e a gente tem uma cultura disso, então a gente tem um município que ele é focado na agricultura e também muito comercial, com comércio ativo. Né? E, obviamente, a gente tem que preparar esse desenvolvimento econômico. O que a gente tem que entender sobre isso, na minha opinião, tá, Adomar, que a gente pensa muito no planejamento? Todo e qualquer desenvolvimento, seja ele um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento pessoal, teu ou meu, ele precisa de ambiente para isso. Ele precisa de ambiente. Nós vamos nos desenvolver melhor pessoalmente se a gente estiver num ambiente melhor. Então, e a gente nunca vai vencer o ambiente. Se a gente estiver num ambiente ruim, a tendência é que a gente não se desenvolva. Para um desenvolvimento econômico bem feito, não é diferente. A gente precisa criar ambiente para isso. A gente precisa criar um ambiente realmente fértil para que a gente desenvolva o nosso município economicamente. E o que seria esse ambiente aí, secretário? Vou te dar um exemplo. Eu gosto bastante de trazer exemplos até de outras coisas que já deram certo para que a gente possa fazer correlação. Vou pegar, por exemplo, o município de Lucas do Rio Verde, que fica no Mato Grosso. Né? É um município hoje bem pujante, bem reconhecido. Provavelmente tu deve conhecer, se não lá, mas de falar, com certeza. De falar, sim, né? É um município que desenvolveu muito na questão da agroindústria, mas antes ele era um município agrícola pequeno no Mato Grosso. Só que ele investiu no ambiente, investiu em planejamento, investiu em integração, investiu em urbanização. Ele investiu em criar um ambiente para atração de investimento e que a agroindústria também tivesse integrada nisso. Hoje ele é um município pujante, forte dentro do Mato Grosso, com uma agricultura forte, com agroindústrias fortes, com um município que fornece para os seus cidadãos soluções e serviços realmente eficientes, que funcionam muito bem, e isso atrai cada vez mais pessoas. Eu falo que criar um ambiente bem feito é criar o básico bem feito. A gente tem que entender isso. Como que a gente cria um ambiente? A gente cria o básico bem feito. A gente faz o arroz com feijão. A gente precisa criar o básico bem feito para que a gente evolua mais. Vamos trazer aqui para Espumoso. Né? A gente tem o agro forte. A gente precisa dar infraestrutura para o agro. A gente precisa, se a gente quiser atrair mais empresas que suportem o agronegócio e que precisam de mão de obra, por exemplo, a gente precisa dar um ambiente para atrair essa mão de obra. Um ambiente para atrair essa mão de obra vai desde ter programas habitacionais, ter projetos de habitação, ter uma urbanização melhor, ter uma cidade segura, ter mais escolas, talvez, ter a nossa saúde ampliada, né, para que atraia... Isso vai gerando emprego também, né? Óbvio, por aí. Porque uma cidade com um ambiente forte e onde a gente investe e passa mais confiança para o investidor, para as empresas, a gente acaba atraindo mais emprego, mais renda, né? Mais renda gira melhor o nosso comércio, a cidade cresce também. Mas a gente pode dar outros exemplos, tá, Delmar, se a gente for pensar nessa questão de desenvolvimento econômico e ambiente. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu sempre falo nas minhas conversas sobre a questão do tradicionalismo hoje dentro do Espumoso. Hoje é uma identidade de Espumoso o tradicionalismo gaúcho. E a gente pode sim criar o ambiente em cima dessa entidade para que a gente atraia o turismo tradicionalista.
a gente pode ver exemplos como o Bento fez com o enoturismo, por exemplo, na Rota dos Vinhos. Ela criou essa identidade e hoje ela é carta marcada no turismo brasileiro. Né? Gramado fez a mesma coisa, né? Ela encarou essa identidade de turismo e hoje recebe gente do mundo inteiro. Então, aqui não precisa ser diferente. A gente pode até respeitar o início de fazer isso, mas hoje a gente tem o tradicionalismo como um foco muito forte de espumoso. Evidência disso são as nossas entidades. Né? O CPE, CTG, que levam o nome de espumoso Brasil afora, trazendo troféus para cá e sendo reconhecido por isso. Né? Então, a gente tem que atrair mais pessoas e a gente já começou esse projeto. É uma visão da administração isso. Até eu já ia questionar sobre isso. São ideias, mas dentro dessas ideias, o que já tem de está sendo feito, né? Está sendo feito e que já pode trazer, começam a aparecer os resultados. É extremamente pertinente quando a gente fala sobre isso, porque acabei de falar tradicionalismo, que é uma visão hoje da administração, uma visão do prefeito para isso, né? Uma visão de toda essa administração para que a gente invista nisso, porque a gente acredita que a gente consegue melhorar essa questão, e uma evidência disso é o que a gente já está fazendo no projeto do nosso Parque de Exposições, né? Onde a gente tem um projeto amplo, grande, mas, obviamente, todo projeto grande, toda grande montanha, toda grande escalada começa com o primeiro passo. Os nossos primeiros passos estão sendo o quê? Reforma do palco pequeno, a criação e a obra do palco maior. Quem for no parque hoje, por exemplo, vai ver lá que está sendo reformado o palquinho pequeno, né? O novo palco, a gente já fez toda a cobertura e vai ser iniciado o tablado. Já tem os banheiros sendo construídos novos e tem muito mais obras para serem feitas. Também tem a pista de laço que está iniciando tendo uma reforma inicial. E a gente tem todo um projeto de médio e longo prazo para que a gente execute dentro do parque, para a gente deixar ele ainda mais atrativo, para a gente receber esses nossos turistas do tradicionalismo, que vêm para os rodeios, que vêm para os eventos, né, para a gente criar ainda mais ações e ficar um ambiente que as pessoas realmente queiram vir. Né? Mais atrativo, né, e com mais espaço ali, com mais qualidade também para o público. Agora, para fazer um resumo, essa ideia aqui, somos então um município agrícola e que possa abrir espaço. Quais são os espaços esses diretamente para que o jovem permaneça por aqui e que evolua o município e o jovem juntamente com o município nesse estilo que é juntamente com a agricultura, que é o forte nosso aqui na nossa região, Espumoso não é diferente. Tá, perfeito. Todo município, na minha opinião, que ele perder a juventude, ele perde o dinamismo daquele município, ele perde a execução daquele município. E para a gente atrair os jovens, é importante que a gente tenha 3 coisas. Uma educação forte, um ambiente empreendedor, né? Criar projetos, né? Exato, a juventude ter essa e ter expectativa. Também um ambiente urbanístico positivo. Se a gente for entender, hoje a gente está globalizado. Com acesso à internet, a gente entende tudo o que acontece ao redor do mundo e a gente conhece outras cidades pelo nosso celular, né? De forma fácil, e a gente tem a vontade de morar em outros lugares porque eles têm talvez mais estrutura, uma educação mais forte, né? Oportunidades de empreendedorismo. Então, é importante que a gente pense isso, né? Porque a gente tem talentos em Espumoso, né? A gente tem talentos tanto no esporte, quanto talentos no empreendedorismo, quanto sucessores do agronegócio que querem ficar aqui. A gente precisa criar esse ambiente para esses jovens ficarem aqui, né? Esse ambiente estruturado, né? Então a gente tem que fortalecer a educação, a gente tem que ter oportunidade, a gente tem que criar esse ambiente fértil para empreendedorismo, para que ele entenda que se ele ficar aqui em Espumoso, né, ele vai prosperar na sua vida. Né? E com o jovem ficando aqui, a gente retendo esse jovem aqui na cidade, a nossa cidade se renova, cresce, evolui, e daqui 20, 30 anos a gente tem uma cidade aí excelente para se viver. Rio Verde, houve um comentário há poucos instantes, o que se pode tirar diretamente de lá, que pode ser, por exemplo, copiado, que é bom lá para trazer para cá? Perfeito. Diretamente para o pessoal entender melhor aí. Lucas do Rio Verde, por exemplo, tem uma educação de qualidade sensacional. Né? Obviamente a gente vem fazendo um trabalho muito bom na Secretaria da Educação, e com certeza a gente vai evoluir cada vez mais, né? A gente tem que entender sempre a nossa situação atual e obviamente mirar num objetivo para que a gente cresça, mas, por exemplo, o Lucas do Rio Verde tem uma educação muito boa. Tendo uma educação muito boa, Delmar, eu consigo atrair mais pessoas que querem morar na cidade, trabalhar na cidade. Abrir espaço para novos espaço. Técnicos. Exato. E não só isso, né? Você como pai quer levar seu filho porque lá a educação é boa. Então você vira um morador daquela cidade levando seu filho porque a educação é boa, porque tem
porque tem um trabalho, tem vagas de emprego, e o jovem olha aquela cidade crescendo de forma pujante, com qualidade, com serviço, com infraestrutura, com uma educação boa, com possibilidades de empreender, com possibilidades de crescer, ele vai ficar lá. Isso com o apoio financeiro também e de planejamento da própria administração, né, secretária? Né? A gente precisa criar esses projetos. Vamos pegar um exemplo. Né? Espumoso, fora a questão do tradicionalismo, ela tem a questão de ser formador de atleta. Né? Eu ia questionar isso, que é um local onde que a gente tem o histórico do futsal. Nós vamos falar em modalidades aqui, em futsal, categorias de base, tem o futebol feminino, agora também que vem evoluindo, tem também o futebol de campo e outras modalidades esportivas estão surgindo aí, né? Perfeito. E o que a administração tem hoje em termos de planejamento, ideias e já alguma coisa projetada, secretário? Essa tua pergunta é sensacional, porque eu cheguei até a arrepiar, porque eu sou entusiasta dessa questão, e quando a gente pensa nessa questão dos nossos talentos aqui do esporte, a gente vê, a evidência que a gente vê que Espumoso é formadora de atletas, é que a gente tem 2 atletas aqui de Espumoso convocados para a seleção brasileira de base. Né? O futsal é forte, tem histórico disso. Você falou do futebol feminino. Né? Eu acredito muito que investir nessa questão de formação de atletas também é bacana. A gente pode ampliar a questão das modalidades esportivas, mas a gente já pode aproveitar o que a gente já tem de bom, porque a gente tem profissionais aqui na cidade, formadores de atleta de altíssima qualidade, onde a gente pode criar projetos público-privados, né? Para incentivar a formação de atletas, incentivar a formação desde a criança ali, né? Até o adolescente, até o jovem, para ele se profissionalizar. Isso é trabalho não só de formação de atleta, mas é trabalho social. Né? Numa entrevista, alguns dias atrás, conversando com o prefeito, ele nos informava que é um sonho e que ele quer realizar esse sonho também, que entra nesse contexto, que é a construção de uma arena. Sim, ou seja, um ginásio de esportes muito mais amplo, né, do que nós temos ali, que é o módulo esportivo, que tem sua história muito bonita também, mas que já está na época da importância do tamanho que tem o Espumoso de um ginásio maior. Né? Ele pensa numa arena. E uma arena é algo mais amplo. Exato. Essa arena, ela está dentro do projeto do Parque de Exposições também, né? Onde a gente quer localizar ela. E realmente isso aí vira um marco, né? A gente está buscando os recursos para isso, ele está na nossa pauta. Né? É um projeto que ele não é de curto prazo, obviamente, né? É um projeto de médio e longo prazo, mas está na nossa pauta. Isso é muito interessante, porque dá outra visão para Espumoso, dá outra visão para os times que aqui vêm jogar junto com o Guarani de Espumoso, né? Dá outras possibilidades, não só de esportes, mas uma arena pode trazer shows, pode trazer outros tipos eventos, de né? eventos que acabam girando a economia local, né? regional, e a gente acaba virando referência regional, por exemplo, para ter shows, para ter outros tipos de evento, que tudo gira o comércio, tudo acaba atraindo pessoas para consumir, né? Aqui, né? E transformando o Espumoso aí num polo. Então isso é muito importante. É maravilhoso essa ideia aí da arena, até porque você falou que o município é um município apaixonado, né, pelo esporte. Apaixonado pelo esporte. Não somente o futebol de campo, mas outras modalidades que estão surgindo aí também, né? E a gente sabe da importância do esporte na vida da pessoa, né? É importante. Agora, falando também que o pessoal tem me perguntado sobre as ruas da cidade, com o conceito, por exemplo, do asfalto, que a chuva que a gente já tocou no assunto anterior tem danificado bastante o asfaltamento da cidade. E projeto nesse sentido para amenizar ou resolver essa situação, secretário? Perfeito. Essa questão do asfalto, ela é um detalhe que a gente tem que tocar bem no assunto, né? E é bem delicado. Toda e qualquer pavimentação, ela necessita ter uma boa qualidade para que evite esse tipo de situação no futuro, que é o que a gente fala de resolver as coisas no curto prazo e ter durabilidade e solução de longo prazo, onde os custos são menores, né, no longo prazo. Qualquer tipo de ação que a gente faz para solucionar algo que não vai ter uma durabilidade tão grande, talvez, acaba sendo pode ter um custo pequeno no início, mas um custo maior lá na frente, né? E hoje a gente está tendo que realmente fazer
mapeamento, né, dos buracos, dos problemas que a gente tem no asfalto, e a gente vai precisar corrigir isso o quanto antes. Nosso time de engenharia ele já mapeou isso, ele tem mapeado os problemas que a gente tem, a gente já está fazendo os orçamentos para que a gente corrija de uma forma efetiva. Porque a operação tapa buracos, vamos dizer assim, podemos tapar os buracos com a questão de asfalto frio ou asfalto quente. Mas toda e qualquer, tecnicamente, essa operação tapa-buracos, ela é remediativa e ela é uma solução de curto prazo, porque a tendência é que esse buraco se abra novamente. Então, obviamente, é feito isso para que as vias não fiquem esburacadas e dando problemas. A gente está executando isso, está buscando executar isso, mas também a gente já está planejando como que a gente dá uma solução melhor e mais efetiva para essa situação, para que não ocorra com tanta frequência. Mais duradoura. Mais duradoura. Né? Daí exige mais qualidade também, certa, né? Mas até que consiga alcançar esse objetivo, é necessário sempre fazer esse trabalho de imediatismo também, né? Exato, que é esse trabalho urgente que a gente falou lá no início, né? Que ele precisa ser feito. Né? Não, a gente não fala só de planejamento de longo prazo, o trabalho urgente ele precisa ser feito. Um dos trabalhos que tem que ser no momento. Né? Exato, um pensamento que eu gosto muito, Delmar, é o seguinte, que esse trabalho de urgência, esse trabalho de curto prazo, ele é extremamente importante, ele precisa ser feito, ele deve ser feito e é uma responsabilidade da administração. Já essa visão de longo prazo, né? esse planejamento futuro para que a gente solucione, isso já é liderança política. E liderança, ela precisa de visão. A gente precisa ter essa visão que não é só essa urgência, que não é só remediar isso. A gente precisa visualizar que a gente precisa deixar uma estrutura melhor lá na frente. Agora, secretário, para incentivar empresas de outras regiões, outros estados, outros municípios possam ser atraídos e vir para Espumoso e também para os novos empreendedores ter essa ideia concretizada de ser um empreendedor aqui no município. Voltando àquele assunto aí, o que está precisando aí para que isso possa fluir? Perfeito. A gente volta nessa questão da criação do ambiente, né? Eu acredito que hoje Espumoso é uma cidade que acolhe bem. A gente tem um povo muito acolhedor, um povo trabalhador. Já é um caminho, né? É um caminho sensacional, né? E para que a gente atraia mais empresas, a gente tem que atrair mais pessoas. Né? Então, para atrair uma empresa que precisa de 500 funcionários, a gente precisa de atrair, fora as pessoas que já têm aqui precisando de emprego, né? A gente precisa atrair mais pessoas que queiram morar na cidade. Para atrair mais pessoas que queiram morar na cidade, a gente tem que criar aquele ambiente que eu falei. Para criar esse ambiente, a gente vai ter que investir realmente em uma infraestrutura, em melhorias, né? Possivelmente em aumento de escolas, possivelmente em aumento da questão de saúde, né? Quando eu falo na questão de saúde, hoje a saúde faz um trabalho excelente dentro da cidade. É sensacional. Mas a gente pode ampliar ainda mais. A gente pode ampliar a nível regional, por exemplo. Né? A gente pode ir melhorando, ampliando a nível regional, a fim de atrair mais pessoas. A fim de atrair pessoas que queiram morar aqui, porque a saúde é de qualidade. Muita gente de fora, né? Que hoje profissionais da saúde que são de outros estados que hoje que moram aqui. Que estão então, a gente pode atrair ainda mais profissionais, né? Atrair mais pessoas que vêm aqui para médicos, pessoas que vêm para se consultar, enfermeiros, todas as áreas. E a cidade acaba crescendo, né? Então, a gente precisa investir nessa infraestrutura que eu chamo de arroz com feijão, que é o básico. Né? A gente precisa ter programas habitacionais, a gente precisa ter... Mas isso tudo tem que ter projeto, né? Projeto, o governo tem que liberar verba para que as coisas aconteçam, né, secretário? Exato, tudo é médio e longo prazo, Delmar. Por isso que essa visão de médio e longo prazo ela é muito importante, para que a gente entenda isso, que a gente tem que preparar muito bem o terreno para que a gente colha lá na frente. E é super interessante essa questão, porque normalmente esse é um trabalho de bastidor que não é visto, né? Esse planejamento. Vamos dar um exemplo prático aqui. Você criar um prédio, por exemplo. Quando você faz a fundação do prédio, a fundação não aparece quando você tira a foto do prédio, aparece? Só aparece o prédio. Mas sem fundação, sem base, não tem prédio. É a mesma coisa quando a gente pensa nesses investimentos que, querendo ou não, eles têm que ser de médio e longo prazo para que a gente prepare Espumoso no futuro, né? Que normalmente eles não vão aparecer nessa foto, mas eles precisam ser feitos. Eu tenho certeza que a população entende isso, que a gente precisa fazer esse investimento na base, né? Para que a gente crie oportunidades para o nosso futuro, para que a gente realmente cresça e não só remedie situações. Uma avaliação do trabalho da sua secretaria até agora, o que a secretaria já
Está dentro daquilo que projetaste no início e daqui para frente, secretário? Eu sou uma pessoa bem crítica comigo mesmo, né, Delmar? Então a gente espera sempre muito mais, mas a nossa equipe do time de planejamento trabalha muito bem, uma equipe bem engajada, uma equipe que trabalha sem parar. Para ser bem sincero, estão sempre dispostos 24 horas por dia e a gente sempre está atento 24 horas por dia nas oportunidades, nos convênios que tem, em ideias novas, ideias que a gente já botou no papel, né? Então a gente conversa aí diariamente, muitas vezes ao dia por causa disso, sempre está trocando informações. A expectativa que eu tenho do trabalho de quando eu entrei até o momento, né? Ela está boa, está alinhada com a minha expectativa, porque querendo ou não, é entender a situação no primeiro ano, no primeiro momento, antes de você sair executando qualquer coisa, você precisa entender a situação, precisa saber onde você está e definir para onde você quer ir, para que você comece a executar um processo, mas a gente já vê resultados saindo do papel. É o caso que a gente falou do parque, é o caso que a gente falou, acredito que até o prefeito deu uma entrevista no jornal ali, a questão do programa Governo do Estado Habitacional, que a gente trabalhou também fortemente com o time de engenharia e com o nosso time de planejamento para que a gente pudesse desencilhar isso e conseguisse trazer esse projeto para cá. Então, a gente tem feito um trabalho bem árduo, bem assíduo, para que a gente organize todos esses projetos, para que a gente vá em busca de recursos para a gente seguir esse planejamento bem eficiente. E sobre as casas, está dentro do planejamento, aí está um pouco meio recuado, assim, na sua opinião? Está dentro do planejamento da administração? Eu acredito que está dentro do planejamento. A gente tem 2 programas hoje habitacionais que a gente tem um convênio com o governo estadual, que acabou de sair inicialmente, que a gente vai iniciar, que é o A Casa é Sua, né, que estava faz um tempo ali enroscado, vamos dizer assim. A gente conseguiu desencilhar isso e isso foi para frente. A gente tem um programa do governo federal, que é para os atingidos pela enchente, que em breve vai sair. A gente vai estar fazendo uma agenda aí em breve para entender a situação e desencilhar isso também. E com certeza a gente vai ter um programa habitacional do próprio município para que a gente possa trazer novas casas, novas residências para as pessoas. E essa ideia continua, então, além dessas que já estão projetadas, que vão ser entregues já futuramente mais. Esse é um desejo e uma visão do prefeito, né, que entende que a gente precisa investir sim em habitação, e é o meu entendimento também, porque quando a gente precisa crescer, a gente precisa dar suporte, ter programas habitacionais, né, para que a gente tenha lugares para que as pessoas morem, investir também em programas que já estão sendo feitos particulares, né, e apoiar, investir não, né, apoiar esses programas que são particulares para que a gente tenha mais residências em Espumoso. A gente sempre está pensando nessa questão, porque a gente precisa estruturar o básico, como a gente falou, né? A gente precisa ter local para as pessoas viverem, para as pessoas e tem que viver com qualidade, né? Com qualidade de vida. Para evoluir, para crescer, a pessoa tem que ter também um local, uma moradia, infraestrutura. Tem que ter qualidade, senão fica complicado, para né? que ela possa viver bem. Esse é o objetivo. Então é um trabalho social, mas que exige um planejamento, e não é assim como a gente pensa, que é só fazer e pá. Não. Tem os percalços, os problemas que atrasam aí, né? E travam. Tem todo um processo, né? Tudo tem um processo, né, Delmar? Ontem mesmo eu postei um vídeo no Instagram falando sobre isso, tinha uma reunião de manhã, a gente conversava sobre projetos. E quando a gente fala sobre projetos, né, nesse específico, a gente estava entendendo que num processo de 3 anos para a execução desse objetivo, para o atingimento do objetivo que a gente esperava, 1 ano era só planejamento do projeto, ou seja, 1/3 desse objetivo passava por 1 ano de planejamento e processos, vamos dizer assim, entre aspas, burocráticos, para que a gente possa desencilhar esse objetivo. Ou seja, é aquilo que eu falei que as pessoas acabam não vendo, né? Mas o alinhamento de expectativa com a população, com a comunidade, com as pessoas, ele é muito importante. Então, essa transparência de explicar para eles que o processo ocorre dessa forma, e foi interessante porque algumas pessoas foram me visitar lá na Secretaria esses tempos da comunidade, e eu expliquei para eles essa questão da habitação, como funciona, eles entenderam. Né, que tem um processo burocrático, que muitas vezes a gente tem que ir trabalhando, e obviamente, né, eu falei aqui no planejamento, o planejamento faz uma parte desse trabalho, a Secretaria do Thiago, que é da assistência social, faz toda a parte da assistência social dos programas habitacionais. Então é sempre um trabalho em conjunto, um trabalho em time para que as coisas aconteçam, né? Então a gente vai seguindo esse processo, ele
às vezes ele parece moroso, mas ele é necessário para a execução, né? Para que saia tudo correto. Então, é importante que haja isso, né? Mas as coisas no final saem. Estão sendo entregues essas casas já, a ideia de entrega das casas? No programa da Casa é Sua, a gente recebeu a primeira parcela do recurso, então agora a gente inicia, explicando o processo, né? Depois do processo de documentação, do processo de projeto, a gente recebe a primeira parcela, agora inicia uma outra parte, né, desse cronograma, né? Imagine um calendário e a gente vai colocando cronogramas quadradinhos aqui. Agora a gente inicia o processo de licitação. O processo de licitação visa contratar a empresa que vai executar essas residências, essas casas, né? Então, depois do processo de licitação, é contratado essa empresa inicia a execução da obra e as casas vão ser construídas uma a uma, né? Conforme o projeto específico que é aprovado pelo governo do estado. Então, muitas vezes, chegou o dinheiro, minha casa vai aparecer do nada, assim, não, tem um processo. Demora né? um pouco, Deve ser a construção, então, possivelmente a gente vê essas residências prontas aí. A previsão? De um ano e pouco, provavelmente já dão 100% concluídas, acredito. Oh, tá certo. Mas o pessoal quer saber o resultado, né? A gente sabe que tem todos esses procedimentos aí. Aí está uma reflexão, foi o que eu postei ontem no meu Instagram. A reflexão era, quanto tempo nós, né, pessoas profissionais, a gente tem se dedicado para o planejamento e para entender processos, e quanto tempo a gente quer colher resultados sem ter processo. Né? Muitas vezes as pessoas estão viciadas na colheita, né, em ver o resultado muito rápido, mas todo resultado grande, todo objetivo grandioso, ele precisa de um tempo para planejamento, processual, execução, né? É igual uma planta. Eu preciso preparar um terreno, eu preciso semear, eu preciso cuidar dessa planta para que ela cresça, dê frutos e aí eu colha. Em qualquer projeto vai ser assim. Tá certo. Secretário do Planejamento, Jorge Stakelbach, ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Planetária, a gente agradece sua participação, sempre muito importante, os esclarecimentos. Microfone inteiro à disposição aí para algo mais que queira acrescentar à comunidade que está nos acompanhando aqui também pela live, também, né? Está ao vivo aí, né? Tudo ao vivo também aí, pela rádio e também pela internet. Na verdade, a oportunidade e sempre o espaço, né, Delmar, que a gente tem aqui e poder conversar e me comunicar aí com a população e falar que a gente está sempre aberto, né? O gabinete, a prefeitura está sempre aberto para ouvir as pessoas, porque planejamento também ele passa por entender a necessidade do cidadão, por entender o que a nossa população precisa e, em conjunto, a gente construir isso, verificando as nossas potencialidades, verificando esses ativos que nós já temos. E, como eu falei, nós já temos ativos muito fortes no nosso município. E a gente precisa fortalecer isso ainda mais. Temos pontos a melhorar? Temos. E precisamos consertar e vamos. E eu queria finalizar agradecendo e falar que, obviamente, a administração ela precisa administrar essas urgências, esse presente, mas a gente precisa ter visão de futuro, a gente precisa preparar esse futuro, porque é o futuro que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente vai conseguir isso planejando, com disciplina, com união de toda a nossa comunidade, né, para que a gente realmente tenha a cidade que a gente quer ter no futuro para os nossos filhos. Porque Espumoso hoje é uma cidade excelente, é uma cidade com qualidade de vida e muito boa para se morar. Mas com certeza que com tudo isso que eu falei, a gente pode transformar Espumoso na melhor cidade para se viver do Norte Gaúcho. Tá certo. Muito obrigado, secretário Jorge, e até uma próxima oportunidade, quando estaremos novamente conversando numa entrevista como hoje, mais uma vez aqui, sabendo que ele é um apaixonado por rádio, né? Muito obrigado, então, pela sua presença. O programa voltará no próximo sábado, neste mesmo horário, aqui pela Rádio Planetária. Um abraço a todos, então, e até sábado que vem com o programa da Administração Municipal de Espumoso. Um ótimo fim de semana a todos e até lá. Esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso, espaço que é reservado para você todos os sábados. A notícia em tempo real. Você por dentro de tudo o que acontece. Rádio